Como eu disse antes, hoje nós temos um convidado especial que é um ex-aluno da escola, o Pablo Luz, que foi nosso aluno que se formou em 2019, tá? E hoje a gente está fazendo então um dia um pouco diferenciado para vocês, porque hoje é o dia do estudante, né? E também a Secretaria de Educação propôs o dia do desafio, que o Ayrton ou a Mayara devem ter comentado já com vocês, eu vou falar ainda sobre isso com vocês, tá? Então por isso que hoje vocês vão ter um recreio prolongado, né, com as mesas para poder jogar lá no saguão, né? E depois quem quiser participar dos jogos dos dois últimos períodos também vai poder participar, tá? O Pablo, ele é o nosso único aluno, né, o primeiro e único aluno da escola que ganhou o primeiro lugar no Second Skate aqui na escola lá em 2019, né? E uma das propostas da Secretaria de Educação é que fosse feito também hoje uma espécie de oficina sobre skate, então a gente convidou o Pablo para vir falar para vocês sobre a experiência de ele ter ganho então o Second Skate lá em 2019, falar um pouquinho então sobre a experiência de andar de skate como um todo, tá? Inclusive a gente separou aqui o troféuzinho que ele ganhou lá em 2019, para quem quiser ver, ele fica ali perto da orientação, né, naquela prateleirinha dos troféus ali, né? E o Pablo, inclusive, ele foi o único que teve já digamos, o privilégio de andar de skate, inclusive, dentro da escola, e a gente utiliza a imagem das matrículas, né? Então, esse é o videozinho que ele fez na época, aqui, depois que ele ganhou o Second Skate. Vocês acham no YouTube, no canal da escola, né? A mesa de ping-pong é a mesma, né? É a mesma. E, inclusive, a gente usa um corte do vídeo sempre na campanha de matrículas da escola. Aquele rapaz ali, então, com o bonezinho ali, não aparece o rosto, mas é o Pablo. E a camiseta era do time de vôlei também na época, porque o Pablo também participava do time de vôlei da escola. E os outros colegas que estudaram com ele também, o Bruno, o Gessé, o Lucas, esqueci alguém. Às vezes também quando a gente tem a preparação para o time de vôlei, eles vêm aqui também para conversar com o pessoal do time de vôlei. Inclusive esse ano o Lucas já esteve aqui no sábado, conversando com os guris do vôlei que vão jogar a Mostra Tech desse ano, e vocês jogaram no ano de vocês também a Mostra Tech de vôlei, né, Pablo? Mas eu vou deixar então o Pablo falar um pouquinho com vocês aí sobre como foi a experiência dele quando ele ganhou então o Second Skate aqui em Canoas. Então tá, Pablo, fica à vontade, sabe que tá em casa. Boa tarde. Vou dar um pouco, uma breve explicação de como é que foi participar do Second Skate, tá? Foi um campeonato que envolveu 8 escolas e cada escola tinha em cerca de 5, 6 alunos. E a metodologia do campeonato era basicamente os 5 alunos da escola pontuavam uma classificação para a escola. E nisso também tinha pontuação individual. E aqui na escola da Ilha Poente era só eu e mais um outro aluno que andava de skate só. E nós dois conseguimos, tem uma foto dele aqui, o Guilherme. E eu e o Guilherme aqui, nós dois conseguimos fazer uma pontuação muito alta, conseguimos passar em frente de todas as escolas e trazer o primeiro lugar aqui para o colégio. E também, como eu falei, tinha pontuação individual, e na pontuação individual ele conseguiu tirar o primeiro lugar e eu fiquei com o segundo lugar. Então conseguimos fazer uma coisa bem inédita aí, só 2 alunos no campeonato, vão primeiro e segundo, e ainda mais o troféu para a escola. O campeonato foi bem rápido, assim, foi uma tarde inteira ali no Parque Eduardo Gomes, onde foi o campeonato. Aqui tem algumas fotos aqui do dia também. Na minha época não tinha tanto questão de fazer vídeo, TikTok, essas coisas, né? Mas tem só uns videozinhos aqui, básicos aqui que foram feitos. Esse é um vídeo meu, onde eu desci uma escada. Eu desci esse corrimão da escada aqui, ó. Foi uma obra que ajudou muito a pontuar, uma obra que pontuou bastante ali no campeonato. Tem essa outra imagem aqui, onde eu estou fazendo uma manobra nesse corrimão, deslizando ele inteiro aqui. E o campeonato foi basicamente isso.
foi o Guilherme, foi algum pessoal ali da escola lá para me torcer. E pessoal, agora saindo um pouco do lado do skate, o que o Felipe faz hoje aí pela escola aí é muito legal. O que ele faz, a professora Cris, os outros professores fazem também, incentivam bastante aqui vocês a praticar esporte. Tirem proveito disso, porque logo quando vocês se formarem, as amizades vão para outro caminho. Hoje já não tem mais a tarde livre para andar de skate, jogar bola, jogar vôlei. Hoje a minha função é outra. Hoje eu trabalho na base, eu sou militar. Então aproveitem esse incentivo que o Felipe dá para vocês de jogar bola, de poder ter hoje ter uma tarde toda livre aí para praticar esporte. Tirem proveito das amizades aí, que depois vai cada um pro seu caminho e depois só Deus sabe o caminho de vocês. Eu só tinha disso para falar, bem breve essa explicação, porque foi só uma etapa do campeonato. Normalmente os outros campeonatos que eu participei em Canoas eram 4 etapas, em dias e meses diferentes, para dar uma pontuação. E esse campeonato foi só uma tarde só. Alguém que anda de skate? Já andou? Já praticou? Anda de skate? Já andou? Vem pouco? Não, tá. Eu tô escutando ele falar ali. Eu andava de skate em 1979. Nessa época que eu andava de skate, é assim, ó, tu tinha duas coisas. Ou tu tava em cima do skate, ou tu tava numa parede tomando atraque da polícia. Porque naquela época o skatista era marginalizado, não tinha espaço dentro da escola. Tá? E o que me chama a atenção é o seguinte, ó, se tu quisesse ler uma revista, se tu quisesse ler alguma coisa, não tinha material no Brasil. Então o pessoal comprava a revista no aeroporto, porque lá tinha revista importada sobre o skate. Fora isso não tinha. Ou se tu tivesse dinheiro, alguém trazia de fora, dos Estados Unidos, alguma coisa, trazia umas rodas para te fazer a prancha para poder andar. Era muito difícil, cara. Então o skate era marginalizado, ele não podia entrar na escola porque era coisa de marginal. E a polícia via que a gente tinha alguma coisa errada, mas não, errado é querer andar naqueles carrinhos de lombo, como se chama lá. Então assim, seguido tinha um skatista na cidade, na parede, assim, a polícia perguntando o que estava fazendo. Até 2018 era assim. Exato. A dieta dos skis também recebendo enquadro ali nas vargas do Eduardo Gomes, era direto. Coisa de marginal. Aí de uma hora para outra tomou outro sentido, ele entrou dentro da escola, hoje tem um rapaz que participou dos jogos, né? E são políticas públicas em torno do esporte, são diferenciadas. Né? Então, até o fato dele ter sido anotado como esporte olímpico também deve ter reduzido um pouco. É mais popular. Né? E foi na época. Um comercial. Sempre um comercial. E foi na época que o campeonato foi quando ele foi considerado esporte. Sim. Aí que daí eles tiveram incentivo nas escolas de fazer. Naquela época a gente chamava assim, as rampas, assim, a gente chamava de radical. Então o que a gente fazia? A gente ia numa obra, se tivesse um compensado sobrando, a gente pegava aquele compensado e fazia. Sim. Assim, para poder, né, e botava debaixo de uma lomba para poder fazer as coisas. Sim. Aí as coisas, as manobras, tu não tinha. Não tirava. Todas as manobras eram com os pés no skate e manobras em inglês, né? Todas em inglês. E tinha uma camiseta que chamava-se Hang Ten. Eram 2 pezinhos assim do lado, caríssima, assim. Tipo assim, uma camiseta hoje como essas marcas que você eram 2 pezinhos, esses 2 pezinhos era Hang Ten. Hang Ten era a posição 10. Aí tinha a posição 5, que era Hang 5, que eram as mesmas posições do surf. Então o cara ficava com os 2 pés lá na frente, era Hang Ten, aí tu tirava um pé, Hang 5, porque era um pé só. Muito legal, cara. Legal. Aí plantava bananeira. Se tu vê o cara plantando bananeira no skate hoje, então eu tô antigo, é velho, tem sentido, mas naquela época os caras plantavam. Meu irmão fazia, eu não conseguia. Inclusive estou tentando uma vaga para descer o prédio lá do prédio de Porto Alegre lá. Isso,
oportunidade, mostra. Esqueci de trazer a medalha, tá? Mostra o troféu pra gente aqui no vídeo. Aí, deixa eu pegar aqui. Pessoal, então só agradecendo aí a presença do Pablo, né? Como eu disse hoje de manhã aqui, o Pablo é um dos ex-alunos que é amigo da escola, então sempre que a gente precisa dele aí, ele comparece aqui, seja para ajudar com o vôlei, seja para falar sobre o skate. No ano passado, na enchente também, ele teve várias vezes aí, né? E espero que vocês, quando se formarem, também possam retornar, que nem ele aí, para conversar com os alunos que vão estar aqui no lugar de vocês, né? Então, muito obrigado, Pablo.